Itália, 14 de julho de 1911. Um trem de luxo com 106 pessoas a bordo entra em um túnel de apenas 1 quilômetro de extensão, nas montanhas da Lombardia. O clima é de festa e celebração. Do outro lado da montanha, uma multidão aguarda para aplaudir a viagem inaugural. Mas o trem nunca saiu. Sem destroços, sem corpos, sem explicação. Um trem inteiro de toneladas de aço simplesmente evaporou da face da Terra. Sejam bem-vindos ao Verdades ou Ficções. Hoje vamos destrinchar um dos mistérios mais bizarros da história ferroviária: o desaparecimento do Expresso Zanetti. Seria possível que um comboio de toneladas de aço e centenas de vidas tivesse sido engolido por uma fenda no tempo? Ou tudo não passa de uma lenda urbana muito bem construída? Hoje no Investigando Enigmas. Tudo começou com uma jogada de marketing. A companhia ferroviária Zanetti queria promover uma nova rota turística luxuosa entre Roma e Milão. Para a viagem inaugural, foram selecionados 100 passageiros da elite italiana, acompanhados de 6 tripulantes. O destaque do percurso era exatamente a passagem por aquele túnel de 1 km de extensão, considerado uma verdadeira maravilha da engenharia para a época. Testemunhas aguardavam posicionadas na saída para aplaudir a chegada da locomotiva. Eles viram o trem entrar na escuridão do túnel, com toda a pompa da inauguração. Mas as horas passaram e nada emergiu da montanha. As buscas começaram imediatamente. Autoridades vasculharam cada centímetro do túnel e não encontraram absolutamente nada. Nenhum sinal de descarrilhamento, nenhuma colisão, nenhuma fumaça. O que encontraram, no entanto, foram 2 passageiros em estado de choque profundo, próximos à entrada do túnel. Esses 2 homens haviam saltado do trem em movimento nos instantes finais, momentos antes de ele desaparecer na montanha. Um deles, identificado em algumas versões como Borges Jr., descreveu como uma experiência sensorial aterrorizante. Segundo ele, conforme o trem se aproximava da entrada do túnel, um zumbido estranho começou a ecoar pelos vagões. Em seguida, uma névoa branca e espessa, quase leitosa, envolveu toda a composição. Ele descreveu ter sentido um pavor instintivo, como se algo invisível estivesse prestes a devorar o trem inteiro. Em desespero, ele saltou para o chão e perdeu a consciência em seguida. Após o incidente, o pânico tomou conta da região. A companhia Zanetti teria tentado abafar o caso a qualquer custo para não destruir sua reputação. O túnel acabou sendo selado com pedras e durante a Segunda Guerra Mundial uma bomba atingiu o local, bloqueando o acesso para sempre, enterrando qualquer evidência física que ainda pudesse existir. O caso já seria estranho o suficiente se terminasse aí. Mas a parte mais assustadora dessa história não é onde o trem foi parar, é quando ele apareceu. Então chegamos à primeira teoria, o paradoxo mexicano. Se o trem sumiu em 1911, para onde ele foi? Registros atribuídos a um psiquiatra na cidade do México, o Dr. José Saxino, mencionam que em 1845, sim, você ouviu certo, 1845, 104 italianos apareceram subitamente na capital mexicana. Eles alegavam ter chego de trem vindo de Roma. Mas espera aí, em 1845 não existiam ferrovias transatlânticas. O sistema ferroviário no México mal dava seus primeiros passos. E ainda assim, esses homens e mulheres insistiam numa história impossível. Mais perturbador ainda, eles carregavam objetos que simplesmente não deveriam existir naquele período. Entre eles, uma caixa de charutos da marca Dunhill, com data de fabricação de 1907. 62 anos no futuro em relação ao momento em que apareceram. Os 104 passageiros foram internados em um hospício, onde muitos viveram o resto de seus dias repetindo a mesma história que ninguém conseguia compreender. E temos a segunda teoria,
A Maldição de Nikolai Gogol. Para os entusiastas do sobrenatural, o verdadeiro catalisador do desaparecimento foi um objeto específico transportado a bordo, o crânio do escritor russo Nikolai Gogol. A lenda diz que um oficial italiano levava o crânio escondido dentro de uma caixa de madeira de jacarandá, e o objeto teria sido roubado de um túmulo em Moscou anos antes. A teoria é que a presença dessa relíquia macabra, ligada a um dos maiores mestres do surrealismo e do estranho na literatura, gerou uma anomalia geomagnética dentro do túnel, abrindo um portal temporal que engoliu o trem inteiro. E o que torna essa teoria ainda mais perturbadora é o que veio depois. Relatos indicam que um trem fantasma continuou a aparecer em diferentes décadas na Ucrânia e na Crimeia, deslizando silenciosamente sobre trilhos que já não existiam mais. Em 1991, um cientista ucraniano chamado Vasyl Lestai teria saltado no estribo do trem durante uma dessas aparições e desaparecido para sempre diante de múltiplas testemunhas. Mas agora, precisamos olhar para os fatos com honestidade. Investigadores, historiadores, principalmente modernos, não encontraram nenhum registro oficial da Zanet Railway Company. Não há reportagens de 1911 confirmando o desaparecimento. Não há documentos de buscas, registros policiais ou qualquer evidência física que sustente a história. A explicação mais aceita é que toda essa trama foi originalmente criada pelo escritor ucraniano Nikolai Cherkashin, cujos contos de ficção foram traduzidos, republicados e distorcidos tantas vezes ao longo das décadas que acabaram sendo absorvidos como história real por inúmeros entusiastas do mistério ao redor do mundo. Mas, mesmo que seja uma lenda, ela toca em algo muito profundo dentro de nós. O medo de que nossa tecnologia, por mais poderosa que seja, possa nos entregar a forças que simplesmente não conseguimos compreender. A ideia de que o tempo não é uma linha reta e segura, mas algo frágil, permeável e talvez até mesmo perigoso. E você? O que acha? O Expresso Zanetti viajou no tempo? Ou é tudo uma grande lenda urbana muito bem construída? Comente aqui embaixo a palavra verdade se você acredita que portais do tempo existem, ou ficção se você acha que é apenas o poder de uma história bem contada. Eu vou ler e curtir os melhores comentários. E lembre-se, na próxima vez que você estiver em um trem e entrar em um túnel longo, preste muita atenção à neblina. Eu sou o Igor Porcel, narrador do Verdades ou Ficções. A gente se vê no próximo mistério.